Hebreus 11, de 32 em diante. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, aos quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Honestos, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunhas pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Agora, Hebreus 12, continuando um pouco. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerais, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos enfraquecestes a exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele foram repreendidos, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como os filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para que nos corrigirem, e nós reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, a verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja fornificador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Amém? Amém. Deus amado, obrigado, Senhor. Obrigado, porque aqui foi lida a Tua palavra. E agora, Senhor, nós esperamos que Tu fale conosco através dela. Senhor, no nome de Jesus eu te peço que o Senhor possa me capacitar para ser o Seu mensageiro. Não me permita falar nada que não venha de Ti. No nome de Jesus. Amém. Bruce, I stopped on verse 16.
Se você deseja ler um livro que vai te fortalecer bastante, leia Hebreus, porque Hebreus é um livro que fala da fé, é um livro que fala de heróis da fé. Esse capítulo 11, por exemplo, ele é subtitulado do Heróis da Fé. E no capítulo 12 nós vemos algumas orientações para que nós alcancemos as nossas vitórias. Por que eu falo disso? Porque a igreja, ela precisa de viver de vitória em vitória. O cristão, ele nasceu, ele foi escolhido por Deus para ser uma pessoa vitoriosa. O problema é que nós temos que entender o que significa vitória aos olhos de Deus. Muitas vezes nós é que determinamos o que é a nossa vitória. Aí nós ficamos debatendo com o Senhor e pedimos uma coisa para o Senhor, e nós agora colocamos a nossa vitória dentro dessa caixinha. E essa caixinha é uma caixinha de oração, é uma caixinha que nós apenas simbolizamos os nossos desejos aqui dentro dela e oramos por elas todas as semanas. Mas o que eu quero dizer com isso é que a tua vitória não está limitada apenas ao que você escreve nesse papel e coloca aqui dentro. Isso é o que você pensa. Isso é o que nós pensamos. Isso é a limitação da nossa mente de falar para Deus qual é a nossa vitória. Qual seria a nossa bênção mais esperada. Mas nesse texto dos heróis da fé, destaca a vitória maravilhosa de muitos. Do verso que eu comecei a ler, que foi o verso 32, até o final do verso 34, fala da fé de muitos. E Paulo fala, eu poderia gastar o dia inteiro falando da fé desses homens, que pela fé, pela perseverança, alcançaram a vitória. Mas se você começa a ler a partir do verso 35, fala de outros homens, que também foram heróis, que também tiveram provações, que também perseveraram, mas foram mortos ao fio da espada, foram cerrados no meio, foram decapitados. Será que os que morreram também não são heróis? E aonde está a vitória? Inclusive no verso 35 diz exatamente isso. Não, no 39 diz, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Mas aí o 40 diz, provendo Deus alguma coisa melhor. Sabe o que isso significa? Que muitas vezes os nossos pedidos podem ser bons, mas quando Deus não dá, não é porque Deus não quis dar, porque Ele tem algo melhor. E esse melhor é Deus que determina. Aqueles homens que morreram não alcançaram promessa aos olhos humanos, porque morreram. Aos olhos humanos, que vitória é você estar no caixão. Aos olhos humanos, que vitória é, além de você estar no caixão, você ter chegado até ele, sido cerrado pelo meio, ou decapitado, ou surrado, castigado. Que vitória é essa? Mas aos olhos de Deus, tanto os heróis da fé que sobreviveram, quanto os heróis da fé que morreram, ambos eles foram vitoriosos. O que eu quero dizer com isso é que nós não podemos determinar, e não podemos limitar, e não podemos ficar debatendo com Deus, porque Ele sabe a nossa vitória, Ele sabe o melhor para nós, e eu vou falar disso essa noite. Bruce, if you read so far just chapter 11 up to verse 34, it talks about men that had great faith and great testimony and achieved the promise, great victories. But starting on verse 35, the coin flips, and it talks about other men that the same way had great faith, great testimony, but they did not achieve victory. But it goes on and says that God had something better for them. What I am trying to get the church to understand is that our victory is not what we define it. It's what God defines it.
Sometimes we only think that what we write on a piece of paper and put it on this little box and we pray for is all there is to win. But God sees that and He sees, no, there's something better. Something that I want to show you that's better. So life and death is not what determines victory and defeat. Because for Christians, for us that have a victory in Christ, there is life after death, and there is eternal life after death. Amen? Por que será que alguns, porém, conquistam essa vitória e outros não? Por que será que alguns parecem aparentemente que têm tanto mais do que outros? E que mesmo que morram, parece que teve uma vida mais fácil, parece que teve uma vida mais vitoriosa, parece que tiveram mais respostas, parece que tiveram mais bênçãos. E nós cremos às vezes que outros nascem para sofrer, que nascem apenas para ter luta após luta e muitas derrotas. Eu quero tentar mudar um pouco essa nossa forma de pensar. E eu queria mostrar para você como é que você deve enfrentar a tua luta. Com qual perspectiva que você deve enfrentar a tua luta. E qual é o critério para você avaliar se você é não vitorioso. Independente do resultado que você pediu, você vai aprender a avaliar diferente agora a tua vitória. E a primeira coisa, eu vou falar de 10 coisas, bem resumidas. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer, aí está a partir do capítulo 12. Eu li o capítulo 11, uma parte dele, para te mostrar o problema. Existem vitórias e existem derrotas, humanamente falando. Mas nos olhos de Deus, a partir do capítulo 12, no verso 1, a primeira coisa, Paulo disse o seguinte: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos, diz a palavra, com paciência a carreira que nos está proposta. A primeira coisa é, nós temos que nos afastar de qualquer coisa que nos impeça de prosseguir, de correr. A palavra diz que nós devemos correr em direção à carreira que nos foi proposta. Paulo também disse em outra passagem que nós devemos prosseguir diante, perseguindo o alvo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é salvação. O nosso alvo é vida eterna. O nosso alvo é estar com Deus. Esse é o nosso alvo principal. E Paulo está dizendo que nós temos que nos afastar e correr com paciência em direção à nossa carreira que foi proposta. Quem é que propôs? É Deus. Deus é que propôs a sua carreira. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano para a tua vida. Deus é que definiu esse plano, não é nós. Não somos nós que definimos isso. Deus definiu esse plano quando você ainda estava sendo gerado na tua mãe, no ventre da tua mãe. Deus já olhava, te conhecia pelo teu nome e sabia os planos que Ele tinha para você. Deus determinou e você tem que correr em direção ao plano de Deus, à carreira de Deus para a tua vida. Sabe o que acontece quando você não faz isso? Porque Deus te ama, Ele te volta toda hora para o mesmo lugar. E aí você parece que está começando do zero. Mas é uma criancinha, né? Nós às vezes temos essas crianças aqui brincando, só para usar de um exemplo, né? O menino corre para lá, a mãe vai, pega e senta ele de volta na cadeira. O menino corre para lá, a mãe vai, pega e senta ele de volta na cadeira. Aí o menino corre para tudo quanto é lado, você está sempre colocando ele de volta na cadeira. Porque você, naquele momento, você quer que ele esteja na cadeira. E Deus tem um lugar onde quer que você esteja. E se você está indo para lá, ou está indo para lá, quando Deus quer que você esteja indo para lá, Deus vai te buscar lá pelo braço e colocar de novo. E vamos ver se você consiga ir agora para o alvo. Isso é o amor de Deus para a tua vida. Mas quando nós estamos determinados a definir
que é para lá que nós estamos indo. Aí nós pensamos, eu estou tendo derrotas. Você não está tendo derrotas, você está sendo trazido de volta para onde você tem que estar. Nós conseguimos entender isso, será? Para que você possa alcançar essa vitória. Nenhuma coisa pode te tornar lento. Você tem que correr. Tudo aquilo que está te paralisando, tudo aquilo que está te deixando mais lento em direção ao alvo que você tem ido, só está retardando a tua vitória. É isso que retarda a vitória. Se você continua no caminho de Deus, é o caminho mais curto para a tua vitória. Deus sabe a linha reta. Na matemática, na física, a gente aprende que a distância mais curta entre dois pontos é uma linha reta. E Deus sabe essa linha reta. Para Deus não tem obstáculos. Quando você está dirigindo um carro, você tem que ir por de volta das montanhas, às vezes, né? Às vezes constrói túneis e pontes, mas você precisa muitas vezes estar fazendo um zigue-zague para ir diretamente. Mas Deus sabe uma linha reta. E a linha reta é o mais curto dos caminhos. Afasta de qualquer caminho que Deus não quer que você esteja. Amém? The first thing you need to do to achieve this victory, Bruce, is what says in Hebrews 12:1. Paul says that we must run with patience and pursue the career that God has proposed us. God defines what He wants for us, not us. God had it very well defined in His mind the day that He conceived you. The day that you were being conceived in your mother's womb. God already knew what the plans He had for you. And if He sees you going in a different direction, sometimes He puts you right back in the direction that He wants you to go. And then if you think that you should follow this path and God is putting you back here, sometimes you think that you're wasting time, or sometimes you're thinking that you're not being victorious. But it's the opposite. God just wants to bring you right back to where you can just go in a straight line. Because the shortest path between 2 points, it's a straight line. And God knows what that straight line is. The other ways are all longer ways and tiring. And there's obstacles. And God is not limited to those things. So the first thing, do not get involved in anything that slows you down. Because you must run in the direction that God has proposed you. Amen? Segunda coisa, irmãos. Mantenha o olhar firme em Jesus. Nós estamos progredindo agora no capítulo 12. Depois você lê e você vai de novo olhar como é que isso é uma progressão natural. No capítulo 12, 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus sabia que o gozo que ele teria era motivação suficiente para ele suportar a afronta, para ele suportar a morte de cruz, para ele suportar todo tipo de provação, porque ele estava com os olhos fitos no que ele teria como recompensa. Jesus estava convicto da recompensa que ele teria. E a recompensa que Jesus teve é que a Bíblia diz que todo joelho deverá dobrar-se e toda a língua haverá de confessar o nome de Jesus e que Ele é o Senhor. Todos os ateus um dia vão ter que confessar Jesus. Todos os muçulmanos um dia vão ter que confessar Jesus. Todas as religiões contrárias a Jesus, um dia eles vão ter que dobrar-se e confessar, até os que estão indo para o inferno. A Bíblia diz que todos terão que confessar que Jesus é Deus, é o Filho do nosso Deus e também merece esse respeito. Nós devemos estar com o olhar firme em Jesus. Por mais dura que seja a tua caminhada, por mais difícil que esteja, mantenha os seus olhos fitos em Cristo, porque isso é a tua motivação. Quando você está passando por uma grande provação, se você conseguir lembrar e colocar os seus olhos de volta em Cristo, você vai se lembrar: Cristo me dará vitória, eu vou herdar o reino de Deus,
Jesus está preparando morada. Jesus está fazendo algo por mim. E mesmo que eu não colha nada nessa vida, eu terei toda a eternidade para estar com o Pai. Apesar de ter sido traído e abandonado por todos, espancado e morto, Jesus seguiu firme. Se ele tivesse desistido, todos nós estaríamos perdidos. Esse é o preço que foi pago por Jesus. Amém? In Hebrews 12:2, we have the second thing that we must do. Is to keep our eyes looking at Jesus. Keep our eyes straight looking at Jesus. Because Jesus had to do that when he was here. He had to keep his eyes in God because he had to suffer a great number of injustices. And the only way that he motivated himself to support and to take all of that, to accept all of that sacrifice, is because he knew what was coming to him. He knew that he was going to be glorified and honored. And today, the Bible says that every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is the Lord. That's the reward he achieved. But he had to keep his eyes in God. If he had looked away for a second, maybe he wouldn't have conquered what he conquered. And we have to keep our eyes in Jesus. We can't afford to take our eyes off of him. It's just like a parent that's watching for a child. We know, all of us parents, we know that we have to watch it all the time. Because sometimes in a split second, something can happen. And then you may say, oh, I just looked away for 1 second. That's all it takes. That's all it takes. We cannot afford that. Amen? Terceiro, irmãos. No verso 3 e 4 do capítulo 12, diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Pense no sacrifício de Jesus e pense no sacrifício de outros. Essa palavra deixa muito claro, olha, considerai aquele quem? Jesus, que suportou. Considerai aquele que suportou contradições de pecadores contra si mesmo, sem ter culpa. Considerai isso para que no seu momento de luta, você não vai enfraquecer, porque você tem algo, um exemplo para ver. É muito difícil na vida nós suportarmos as coisas quando nós não temos testemunhos de pessoas que passaram. É por isso que é tão importante o testemunho. O irmão pegar o microfone e falar: pastor, me dá a chance de dar um testemunho, porque Deus fez algo na minha vida. Esses testemunhos, eles fortalecem os que ouvem. Porque um dia pode não ser hoje, mas pode ser que mês que vem, ano que vem, você pode estar passando por uma mesma provação que eu estou passando hoje. E o meu testemunho será prova de fé para você. Então a Bíblia diz: considerai aqueles que passaram por perseguições, por provações. Sempre. A situação pode estar ruim, mas poderia estar pior. Poderia estar pior. E se nós estamos apenas só nos comparando com quem está melhor, comparações nunca são tão interessantes. A verdade é essa. Mas nós devemos, se você só se compara com o melhor, você tem muita coisa para reclamar. Mas quando nós olhamos para quem tem menos, aí nós temos mais motivos para agradecer. Então, a Bíblia diz isso: quando nós enfrentamos lutas, olhar para os outros que também enfrentaram, que permaneceram firmes e que foram vitoriosos. Isso nos dá ânimo para prosseguir. Isso te ajudará a enfrentar as tuas lutas. Ninguém aqui está sofrendo como Jó, não é? Um exemplo extremo. Extremo nos extremos. Porque Jó perdeu absolutamente tudo. Mas o exemplo daqueles que passaram nos serve. Amém? The third thing is that we must look at the example of others. Because while we are suffering, sometimes all we think about is us. But if we look to
to others that also suffer. And Jesus being the ultimate example of someone that suffered the most ever. You may also bring up Job. If we look at those that actually suffered and achieved victory, we find strength. We find motivation. And we are convicted or convinced that we can also achieve the same victory. Amen? Quarto, no verso 7 a 8 diz: se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Quem é filho precisa de suportar a correção. E quem não suporta a correção, quem não admite a correção, isso é rebeldia, e a Bíblia diz que é como se fosse um bastardo. Um bastardo, né? A palavra bastardo significa um filho de um outro relacionamento, de um adultério, por exemplo. Não é um filho inteiramente legítimo aos olhos de Deus. Geneticamente falando, biologicamente falando, tudo da mesma coisa, não tem diferença. Mas a Bíblia nos exorta a aceitar a correção de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que aceita a correção é filho. E que pai há que não corrija um filho? Se nós queremos ser chamados de filhos de Deus, então também temos que aceitar as correções de Deus, não somente as bênçãos. Porque quando só queremos bênçãos, e todas as vezes que Deus quer nos mostrar e nos corrigir algo, nós nos rebelamos ou não aceitamos, estamos agindo como os bastardos. Deus corrige porque ama. A Bíblia diz que Deus corrige, e todo pai que ama, corrige. Nós precisamos disso. A correção nos dá um senso de limites na vida. Assim como crianças que não são corrigidas não têm limites, nós também, adultos. Tem muito adulto sem limite. Muito crente sem limite. E estamos sendo crianças aos olhos de Deus. E bastardos. A palavra declara: não desanime quando você seja corrigido. O tratamento com Deus pode ser doído, mas Ele te vai dar cura e vai te trazer transformação. Amém? Amém. The fourth thing is that we must accept God's correction. Because the Bible says in verse 7 and 8 in chapter 12 that all parents, because they love their children, they correct them. Therefore, God must correct us. And if we don't accept the correction of God, we are compared to bastards. Then we're not truly legitimate sons and daughters. We are bastards. So we must accept God's correction. If God is correcting you, let it be, because He wants to teach you something. It's not about punishment, it's about teaching. Correction is never about punishment. It's about teaching. A correção não é para punir, mas para ensinar. Esse 2 semanas atrás eu precisei de tirar o carro do meu filho. E eu falei para ele: eu não estou tirando o carro para te punir. Eu estou tirando o carro para te proteger. Por quê? Porque ele está com a corte marcada. Ele não pode ter nenhum problema. Daqui até a corte, se ele tiver qualquer problema, pode influenciar muito a decisão do juiz no caso dele. Ele estava usando muito o carro. E eu pensando, ele está expondo a ele mesmo todas as vezes que ele dirige esse carro. Então eu tirei o carro para protegê-lo, não para puni-lo. Ele não aceitou muito bem no imediato, mas depois ele entendeu. E nós temos que ser assim com Deus, porque Deus sabe o que faz. Amém? Amém. Amém. Quinto, verso 12 do capítulo 12: portanto, tornai a levantar as suas mãos cansadas e os seus joelhos desconjuntados. Irmãos, tem coisa que é só oração mesmo, não tem jeito.
E a Bíblia está falando, levanta suas mãos cansadas. Lá em Êxodo, Moisés estava levantando a mão e orando pela batalha que estava acontecendo. E todas as vezes que ele se cansava e as mãos dele caíam de cansaço, os israelitas começavam a perder a batalha. Até o ponto de ajudantes tiveram que chegar para levantar as mãos de Moisés, porque ele já não aguentava mais de cansaço. E a Bíblia diz, levante as suas mãos cansadas e dobre os seus joelhos desconjuntados. Às vezes é só isso. Às vezes é só isso. Chega um ponto que o crente tem que dizer agora, a partir de agora, é só Deus. Aí, dependendo de onde você foi criado, na sua denominação, uns falam, né, só Jesus na causa. Outros falam, só Jeová. Outros falam, agora é só Deus. É tudo a mesma coisa. Chega um ponto que nós temos que entender que é só oração e é só milagre. Quando a luta parece grande demais e a vitória ser impossível de ser alcançada, aí não tem jeito, irmão. É só oração, é só jejum, é só milagre. E sabe que isso não é mal, porque isso é que mantém a igreja unida. Se todo mundo aqui estivesse na boa, na vitória, atrás de vitória, talvez só estava eu aqui sozinho hoje. Mas nem eu mesmo estava aqui. São as nossas dificuldades que nos colocam perto de Deus. Então Deus tem que dosar muitas vezes. E Ele precisa de nos manter. E essas causas impossíveis, entre aspas, por mais que você não queira, às vezes, entender, elas são necessárias. Elas são necessárias, porque elas nos mantêm no pé da cruz. Elas nos mantêm no pé da cruz. The Bible says in Matthew 12:12 that we must lift our tired hands and bow our weak knees. This means that sometimes, when the battle is great, or it's greater than you think it is, it's too hard, we must come to a conclusion that sometimes it's all about bowing our knees and lifting our hands to God. There's nothing else to be done. There's no human thing to be done. It's all about God. There are some things that can only be conquered with prayer, with fasting, with unity with the church, with prayer marathons like the ones we just had. Some battles are only won in the battlefield of prayer. There was that movie, right, in English called War Room. Aquele filme que se chama o War Room, qual que é o nome dele em português? Quarto de guerra. Foi esse o nome que deram lá no Brasil? Quarto de guerra? Mas é isso. Nós temos um quarto de guerra, né? Tem batalhas que a gente só vai ganhar no quarto da guerra. É dentro da nossa casa, dentro da igreja. Ninguém vai ter que pegar espada, ninguém vai ter que fazer nada. É guerrear no quarto da guerra. E isso é bênção. Ainda assim, nos mantém unidos, nos mantém fortes, nos mantém no pé da cruz. Próximo, no verso 13 diz: fazei veredas e direitas para os vossos pés, para que os que manquejam se não desviem inteiramente, antes sejam sarados. Nesse verso a gente aprende duas coisas, queridos. Primeiro, nós precisamos de traçar um caminho reto para nossas vidas. Crente não pode ter caminho torto. Pau torto, pau que nasce torto, não morre torto no reino de Deus. Torto, todos nós nascemos. E Deus nos endireita. Amém. Mas nós temos que traçar um caminho reto. Que é a primeira parte do verso que diz: e fazei veredas direitas para os vossos pés. O caminho que nós caminhamos precisa ser reto. Nós precisamos de retidão perante o Senhor. Mas também diz que, por que isso é importante? Para ser exemplo para os mais fracos.
Porque a maneira como que você enfrenta a tua luta encoraja a outros. Quando uma pessoa que não é cristã, ou quando uma pessoa é afastada do Evangelho, assiste um triste testemunho de um cristão que está dentro da igreja, isso é um escândalo. Porque a pessoa pensa, eu não sou pior do que esse aí. Eu estou fora da igreja, estou vendo o que esse irmão está fazendo, os caminhos tortos que esse irmão está andando. Que diferença faz estar na igreja? É por isso que a Bíblia diz que é muito melhor do que você ficar falando a palavra de Deus o dia inteiro e pregando, é o seu testemunho de vida. Ele fala mais alto. Ele fala mais alto, porque as pessoas fazem uma leitura da tua vida. Antes delas ouvirem o que você está falando, elas já estão lendo a tua vida. A tua vida é um livro. A tua vida ela é observada. Ela é observada por Deus e pelas pessoas. Você não passa o dia inteiro trancado em casa. E o diabo gosta de nos expor. Se existe uma pessoa que o diabo quer expor, é um crente. Porque ele sabe que quando o crente é exposto, é um escândalo. Pessoas se afastam da igreja por causa de um pecado de um crente. Pessoas demoram anos, às vezes, para voltar, por causa do que viram o crente fazer. E outras nem voltam. E um dia o Senhor pode bater no nosso ombro e nos cobrar disso. Do afastamento de alguém, do escândalo de alguém. A Bíblia diz o quê? A respeito do escândalo. Melhor é que amarre uma corda no seu pescoço, né, e se jogue num mar, num rio, do que causar um escândalo. Trace um caminho reto para a tua vida. The sixth advice that I have is on verse 13. It says that we should always make a straight way for our feet to walk. Because then those that sees us, they will have us as example. And for Christians, it's especially important because the world is observing us all the time. They may not be listening to you when you preach the Bible, but they're watching your life very closely. Very closely. You don't need to say anything, but if you give good testimony, you are preaching the gospel. But if you preach all day long and you don't give testimony, you might as well just shut up and don't say anything, because you're just causing scandals. Because the people out there, they read our lives before they read the Bible. You are their Bibles. 7. Evite perder tempo com discórdias. No capítulo 12, verso 14, diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, crente não pode ser birrento. Crente não pode ser briguento. Porque a Bíblia nos exorta a buscar a paz com todos. Com alguns, buscar a paz é fácil. Com outros não. Com alguns irmãos, a Bíblia nos diz que nós temos que tolerar em amor. Você tolera a pessoa. Você engole ela assim, atravessada. Mas em amor. Porque nós temos que buscar a paz com todos. E tem pessoa que não gosta de paz. Parece que tem gente que só quer estar brigando o tempo inteiro. Como que busca paz com as pessoas assim? Às vezes você busca paz com essas pessoas se afastando um pouco. É melhor se afastar do que ficar em guerra. Você não precisa de ser íntimo de alguém o tempo inteiro para amá-la em Cristo. Nem todo mundo vai ser amigo do peito. Mas a amizade não tem nada a ver com amor. A amizade também tem amor, mas não é só amor. Amizade é química. Amizade é um conjuntamento de ideias. Amizade é muita coisa. Então nós devemos amar a todos, suportar a todos, mas nem todos vão estar dentro da nossa casa.
Nem todos vão estar sempre do nosso lado. Mas a Bíblia diz, seguir em paz com todos. E busque santificação. Porque sem a qual ninguém verá o Senhor. E no Sermão das Montanhas, Jesus falou que bem-aventurados os que buscam a paz. Por quê? Porque verão o Senhor. Nós precisamos buscar a paz. Busque a paz. Quando você perde tempo com discórdia, com briga, você desvia o seu foco. E aí o inimigo vê que é só colocar qualquer discórdiazinha que ele tira o seu foco. O que ele vai fazer? Colocar discórdia todinho. Amém? Amém. 7. Avoid quarrels with other people. Because the Bible says in verse 14 in chapter 12 that we must pursue peace with others and sanctification. Because without peace, nobody will see the Lord, says the word. Jesus said the exact same thing in a Sermon on the Mount. He said that blessed are those that seek peace because they will see God. People that seek war, people that seek quarrels, people that constantly battle with each other, that never want to promote peace and agreement, those people are in danger of never seeing God. We cannot afford to be those people. We have to seek the Lord. Amen? Amém. 8, já chegamos no final. Alcance as suas melhores bênçãos. No verso 12, no capítulo 12, verso 15, a primeira parte diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Além de procurar alcançar a graça de Deus, você também deve lutar para que outros alcancem a graça de Deus. É o que está dizendo a palavra. Seja um doador da graça de Deus. A graça de Deus que está sobre mim pode também alcançar aos irmãos. E a graça de Deus que estão sobre vocês pode me alcançar. E nós devemos ser desejosos que isso aconteça. Nós devemos estar querendo que isso aconteça. Porque isso é amar o próximo. Isso é amar o próximo. No mesmo verso 15, mas na segunda parte diz: e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. A amargura vem, sabe de quê? Perdão retido. Você não perdoa. A falta de perdão leva primeiro o quê? Mágoa. Depois leva o quê? Ressentimento. E depois, amargura. E a amargura, a Bíblia trata de amargura como se fosse uma raiz. Já enraizou. Olha, uma mágoazinha todo mundo sente. Mas tira isso do seu coração. Porque mágoa é fácil de arrancar. Um ressentimento, a própria palavra de ressentimento é o que? É você ressentir. Você sente de novo. É um sentimento que você sente e sente e sente. Por isso que é ressentimento. E isso leva à amargura. E a amargura aí exige um tratamento. Não permita que uma mágoa se torne um ressentimento e nem um ressentimento se torne amargura. Se livre disso. Não, isso não é bom, não importa o que te fizeram. Libere o perdão. Libere o perdão, porque o maior prejudicado não é a pessoa, é você mesmo. Se a pessoa nunca te pedir perdão, não tem problema. Libere o perdão. Faça a tua parte. Não se ressinta. Não se magoe. Não se magoe, não. Magoar nós nos magoamos. Mas não permita que isso vire uma raiz de amargura. E que isso desenvolva no teu coração. Amém? Achieve your greatest blessings. The Bible says, and I actually talk about 2, 8 and 9. Achieving your greatest blessings, and also to be very watchful. Because in verse 15, the first part of the verse 15 says that we should be careful that no one does not achieve the grace of God. So we should be looking forward
for other peoples to achieve the grace of God. If we receive the grace of God, we should be also willing to see others receive the same thing. And in the second half of that verse, he says that we should be watchful, that no roots of resentment take over our hearts. Resentment is something that starts as a simple, disagreement with somebody. Or someone said something you didn't like. It developed to be a sadness in your heart. If you don't get rid of that, it can then become a resentment. And then if you don't get rid of that, you can become a bitter person. And bitterness in our heart is like roots. The Bible compares it to roots. You have to yank it out, and then it's painful. If you yank out the roots, it's painful, it bleeds. And the Bible says, don't let that happen by being watchful. E a última coisa, queridos. Aprenda a valorizar o que tem valor. Nós valorizamos muitas coisas que não têm valor. E às vezes o mais valioso nós não valorizamos. Tem muita gente gastando muito tempo, energia e dinheiro com coisas que não têm valor. E deixam outros se perderem. No verso 16 diz: ninguém seja fornificador profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Lembra de que Esaú fez? Esaú estava com fome. E Jacó chegou para Esaú e falou: se eu fizer um prato de lentilha, se eu te der um prato de ensopado aqui com lentilha, você me dá o seu direito de primogenitura? Esaú aceitou aquela proposta por uma necessidade momentânea, porque fome você tem todo dia. Toda hora. Até quando você não tem fome, você acha que você tem fome. Se colocar umas caixas de pizza que agora todo mundo vai ficar com fome. Com fome ou sem fome, não vai ficar um slice aqui. Mas Esaú trocou a maior bênção por um prato de lentilha. Tem muito cristão trocando as bênçãos de Deus por pratos de lentilhas, por necessidades momentâneas, que amanhã você vai ter a mesma necessidade. A mesma necessidade. Vendeu uma bênção. Talvez Esaú pensou assim: isso é besteira. Eu nasci primeiro, você sempre primogênito. Ele pode falar o que ele quiser, mas Deus não vê assim. Deus não vê assim, porque quem colheu a bênção da primogenitura foi Jacó. Era também um enganador, mas Deus depois tratou com ele e ele virou Israel. Jacó se tornou Israel. Mas Esaú fez pouco caso da tua bênção. E Jacó, por mais enganador que ele era, ele viu o valor na primogenitura. Ele reconheceu o valor. Ele reconheceu o que aquilo significava. E mesmo se arrependido depois, que Esaú se arrependeu. Mesmo ele se arrependendo depois, ele foi abençoado com a bênção da primogenitura? Não foi. Não foi. Perdão não quer dizer restituição. São duas coisas diferentes. Você pode pedir perdão, mas nem sempre o perdão vai desfazer o que foi feito e as consequências que foram criadas. Muitos perdem coisas valiosas porque não souberam valorizá-las enquanto tinham. Pode ser família, filho, marido, mulher, trabalho, um monte de coisa que você não soube valorizar. Não falo isso para que nós tenhamos remorso, mas falo isso porque estamos vivos e Deus ainda tem muita coisa boa para nos dar. Alguns enfrentam batalhas e receberão tudo de Deus nessa vida, mas não limite as suas vitórias apenas a coisas terrenas. Você tem toda uma eternidade para estar com Deus.
você tem um galardão que está sendo formado. E cada coisa que você faz aqui na terra que é boa aos olhos de Deus, isso é uma pérola nova no seu galardão. Isso é algo importante para Deus. E um dia você irá colher. Mesmo que você não colha tudo aqui. Mesmo que você não colha tudo aqui, o que é mais importante são as bênçãos eternas. E não as que temos aqui na terra. Learn how to value the right things. It's the last thing. On verse 16, the Bible talks about Esau. That Esau, because of a momentary desire, in that case, he was hungry, he accepted to trade his firstborn rights with his brother Jacob for a simple plate of lentil soup. And this is just to symbolize that many of us, we are giving up great things of great values, eternal values in the eyes of God. And we're trading those things for earthly, momentary stuff that goes away. Like hunger, for example, every day we are hungry. Every day we are thirsty. Every day we have needs. But those are just physical things. They're not eternal things. Para terminar então, queridos, alguns enfrentam batalhas. Hebreus 11, 39 diz: todos estes, né, repetindo, tendo tido testemunho de fé, não alcançaram a promessa. Mas porque Deus tinha algo melhor. A promessa que você pensa que você tem, você pode até ter, mas Deus tem algo melhor. Deus tem algo melhor. Ele vai prover algo melhor. E mantenha, de tudo isso que eu falei aqui, queridos, de tudo isso que eu falei, se você continuar apenas mantendo os seus olhos fitos em Jesus, Ele te mostrará o demais. Tudo foi importante, mas mantendo os olhos fitos em Jesus, que é o consumador de toda a obra, você não ficará abandonado e alcançará sim as suas vitórias. Amém?